mundo sabe que a gente deveria fazer o bem e não fazer o mal. Isso é tipo um senso comum. A gente não consegue muito, mas enfim, é a meta. Ser uma pessoa generosa, uma pessoa boa, ter virtude. Mas essa questão da virtude, é muito mais profunda do que pode parecer num primeiro olhar. E nesse episódio de hoje do podcast, a gente vai abordar isso e vai explorar de forma mais profunda o que é a virtude, o que é ser uma boa pessoa e, especialmente, para que serve isso? Qual é o sentido de ser uma boa pessoa? Por que a gente deveria fazer isso? E aonde que isso nos leva? Bom, esse episódio do nosso podcast, ele vai se basear principalmente nos ensinamentos budistas que estão num livro chamado Visuddhimagga. É um livro que foi escrito no século V, lá no Sri Lanka, pelo Buddhaghosa, né, um erudito, um grande praticante budista, um grande mestre, que compilou os ensinamentos que estavam lá disponíveis, lá no Sri Lanka, naquele período, os ensinamentos em Pali, a língua antiga na qual foram escritos os ensinamentos originais do Buda. Então o Buddhaghosa pegou e compilou os sutras, né, os ensinamentos dos sutras, os comentários dos mestres, né, dos mosteiros lá do Sri Lanka, e aí sai essa obra clássica, que é o Visuddhimagga. E como eu estou estudando, comecei a estudar recentemente esse livro, no início ele fala sobre a virtude. E aí eu resolvi trazer aqui para a gente essa discussão já, que é muito maravilhosa, muito rica, e vai nos ajudar a entender por que é interessante a gente trabalhar a virtude em nós, e como isso pode ser muito benéfico para nós e para o mundo inteiro. Bom, o Visuddhimagga, ele é apresentado num estilo clássico budista, que é dividir o caminho em 3 partes. Então, o caminho espiritual, ele tem a primeira parte como sendo a virtude, sila, em Pali. A segunda parte é concentração, que é samadhi. E a terceira parte é sabedoria, que é prajna. Então, virtude, concentração e sabedoria. Essa classificação em 3 partes pode descrever o caminho completo, né, de um ser comum até um ser iluminado, um ser que alcançou a sabedoria suprema, que alcançou o nirvana. Então o Visuddhimagga começa explorando a virtude, sila. E aí ele faz uma análise detalhada, impressionante assim, do que é a virtude, quais são as características, como é que você pode entender a manifestação da virtude, e vai, num nível muito detalhado e muito profundo. Então aqui eu vou trazer alguns elementos que tem lá, para a gente entender um pouquinho e aprender a aplicar isso na nossa vida. Porque não adianta a gente também entender intelectualmente, a ideia é a gente entender a importância disso, como é que funciona para a gente aplicar, para a gente transformar a nossa mente e caminhar no sentido do nirvana. Então esse é um primeiro ponto importante. A virtude no caminho budista, ela não é o fim em si mesmo. A gente não vai buscar ser virtuoso porque, enfim, é o certo a se fazer apenas. Na verdade, o objetivo da virtude é o nirvana. É o estado final da libertação da mente, a purificação da mente. Na verdade, a mente é naturalmente pura. E puro aqui não tem uma conotação moral. Puro é assim, é uma mente límpida, livre de ilusões, livre da ignorância, livre do sofrimento. É a mente no seu estado natural, que vê as coisas como elas realmente são. É a mente totalmente sábia e totalmente compassiva. No budismo, a sabedoria e a compaixão, elas vêm inseparáveis, né? Então isso é a mente pura, é o estado natural. Mas, como a gente opera a partir da ignorância básica da dualidade, ou seja, a nossa mente ela cria realidades, mas ela não percebe que ela está criando. Então a gente realmente acredita nas realidades que a nossa mente constrói. Então a gente acha que a gente é um euzinho separado de todo o resto, e isso é ignorância básica. E a partir dessa ignorância vão surgindo todas as ilusões de eu, de outro, os enredos que a gente constrói em cima disso. Aí vem todas as emoções perturbadoras, os medos,
o ciúme, a inveja, os apegos, as rejeições. Tudo isso é chamado de impurezas mentais no budismo. Por que é uma impureza? Porque isso obscurece a sabedoria natural da mente. Então é chamado de impureza. Então o objetivo do caminho é dissipar essas impurezas. Como assim você limpar um vidro do carro quando ele embaça? Aí você mexe ali no ar, bota o ar quente e tal para ventilar ali. Antigamente você passava um pano, mas não adiantava muito. Mas esse é o ponto, desembaçar a mente, para que a sabedoria natural se manifeste. Então a virtude tem esse objetivo, alcançar essa mente pura, ou seja, totalmente penetrante, sábia, livre, que não está presa em nenhuma ilusão, em nenhum apego. Então vamos para a definição de virtude. No Visuddhimagga, o Buda Ghosa define virtude de duas formas. A primeira é compor, coordenar. Então a virtude é esse aspecto do ser que coordena as suas ações de mente, fala e corpo, de acordo com a pureza mental, de acordo com a sabedoria. Então a virtude é esse elemento que coordena as ações. Mas a virtude também é a base. Esse é o segundo aspecto da definição de virtude. Então, ela é o fundamento, ela é a base essencial para todas as outras práticas benéficas, para todos os estados mentais positivos. Ela é o fundamento sem o qual é impossível desenvolver concentração e sabedoria. Ou seja, a virtude é muito importante, ela é essencial, porque ela coordena as nossas ações de acordo com a sabedoria, que é o que a gente quer, né? A gente quer ter sabedoria máxima. Esse é o objetivo do caminho budista. Você alcançar o máximo de sabedoria, sabedoria ilimitada. A onisciência, o Buda alcança a onisciência. Então a virtude, ela é essa coordenação dos nossos atos de acordo com a sabedoria. E ela é a base. Sem ela a gente não avança. Então, essencial a gente trabalhar a virtude, a gente estudar isso e começar a praticar a virtude conscientemente. A gente tenta, mais ou menos, né? Ah, vou ser legal com as pessoas, mas de vez em quando a gente acha que escorregar tá tudo bem. Mas não tá. Porque cada vez que a gente escorrega, a gente está criando ali uma marca kármica de ignorância, de apego, de aversão, de alguma emoção perturbadora. E está atrapalhando esse caminho da concentração e da sabedoria. Então se diz que é importante ter uma virtude perfeita. É você alcançar o ápice da virtude para você, então, abrir as portas, né, da concentração e da sabedoria e, enfim, do nirvana. O Buda Ghosa apresenta uma infinidade de aspectos da virtude, descrições detalhadas, vários tipos, vários aspectos. Eu separei aqui um ou outro que eu achei interessante de trazer e que a gente pode debater com alguma compreensão, né? Porque também não é um texto muito simples de entender. Então, outro aspecto que eu trouxe aqui é a função da virtude. Ele apresenta duas funções. A função como ação, que é deter a má conduta. Então, a virtude, como essa coordenação das nossas ações, ela tem essa função de deter a má conduta. A má conduta, que é causar sofrimento para os seres, para si, para os outros, ela atrapalha o caminho, ela perturba a mente, impede a concentração e a sabedoria. Então, a virtude tem essa função de impedir a má conduta. Se eu tenho virtude, eu vou deixar de fazer más ações, eu vou facilitar o meu caminho para a liberação. Outra função da virtude é a função da realização. Se eu detenho a má conduta, eu não tenho arrependimento na mente. Eu não sinto remorso. Então, uma mente sem remorso é uma mente que pode alcançar a concentração. Se a mente tem remorso, porque a gente faz ações prejudiciais a outros seres, aí surge o remorso na mente. Aí a mente fica perturbada e eu não consigo ter concentração. Eu não vou conseguir estabilizar a mente para ver as coisas como elas realmente são, que é a sabedoria. Então, essa função da virtude é muito importante. Ela permite que a mente permaneça sem arrependimentos, sem remorsos.
E aí essa mente pode ser trabalhada para alcançar concentração e sabedoria. E, enfim, a libertação da mente, que é o objetivo. Mas o que é exatamente essa má conduta? Essa é a pergunta mais importante, talvez. É a pergunta prática. Então, eu separei aqui as 10 ações não virtuosas. Esse aqui é um ensinamento clássico budista, que é a recomendação do Buda para a gente evitar essas ações. Essas ações que prejudicam os seres, elas também nos prejudicam muito e impedem o nosso progresso no caminho espiritual. Quais são as 10 ações que a gente deve evitar para avançar no caminho do Nirvana? São 3 ações de corpo, 4 ações de fala e 3 ações de mente. As 3 de corpo são matar, roubar e conduta sexual imprópria. Bom, matar inclui todos os seres, né? Então, é melhor evitar matar todos os seres. Alimentação, por exemplo, a gente financiar a morte de animais para a gente se alimentar não é interessante. Isso gera algum nível de karma. Roubar não é interessante. E não precisa ser só roubar algo físico. Pode ser roubar o tempo de alguém, roubar a energia, sabe? Quando a gente está sugando a pessoa, isso também se encaixa no roubar. Então é melhor tomar cuidado. E conduta sexual imprópria, basicamente é evitar causar sofrimento para os seres com quem a gente mantém relações sexuais. Ter responsabilidade emocional, se prevenir contra infecções sexualmente transmitíveis, esse tipo de coisa, né? Claro que essas orientações aqui podem ser muito mais profundas, né? No nível mais profundo, sempre que a gente está operando com dualidade, achando que tem um eu e tem um outro separado de mim, isso já é um nível de ação não virtuosa. Mas a gente vai trabalhando no que a gente consegue. Então, se a gente conseguir não matar, não roubar e não causar sofrimento por meio do sexo, já é uma grande coisa. Os menores seres merecem a nossa consideração, tá? Então, os mosquitinhos, aqueles que ficam no box do banheiro, né, lá no box do banheiro lá de casa, sempre tá aquele monte de mosquitinho que gosta de umidade. Depois que eu comecei a prestar atenção nisso de não matar, de evitar as 10 ações não virtuosas, eu comecei a prestar mais atenção nesses bichinhos. Então, se eu ligo o chuveiro sem olhar para eles, eles podem morrer. O jato da água pode pegar em cheio aqueles mosquitinhos e mata. Então, agora o que eu faço? Antes de ligar o chuveiro, eu olho os mosquitinhos, e aí os que estão ali na linha de tiro da água, eu vou lá com o dedo, boto o dedinho neles para eles subirem, trocarem de lugar. Então, eu perco um tempinho nisso, mas é muito bom, me sinto muito bem fazendo isso. E os mosquitinhos, com certeza, se sentem muito bem também de não morrerem, simplesmente porque eu abri a torneira do chuveiro. É uma morte, assim, evitável, né? E por que não matar é tão importante? Eu vi esse ensinamento em algum texto budista, eu achei muito legal. Porque o que é a coisa mais valiosa para os seres? Para nós, ou para os mosquitos, para qualquer tipo de ser? A coisa mais valiosa é a vida. Ninguém quer perder a própria vida. Então, quando a gente mata alguém, a gente está tirando a coisa mais valiosa para aquele ser. Portanto, evitemos matar qualquer ser, humano, não humano, sabe? Qualquer tipo de ser a gente evita matar, faz o nosso melhor. Tem situações que é difícil, claro, uma infestação de ratos na cozinha. Provavelmente vai ter que matar aqueles serizinhos. Aí a gente faz mantra, faz orações, né? Ora para que eles renasçam num reino puro, né? Num reino búdico. Mas a gente tenta evitar. Fazer o máximo, por exemplo, para que o mosquito da dengue não apareça, não deixar água parada, botar aqueles cheirinhos que espantam os mosquitos, mas que não matam eles, sabe? Então esses cuidados são importantes. São essenciais para a gente não cometer más ações e não perturbar nossa própria mente também. Então, além de beneficiar os serzinhos que a gente poupa, a gente se ajuda também. 4 ações não virtuosas de fala: mentir, agredir os outros verbalmente, criar intrigas ou fofocas, difamar, gerar discórdia, falar inutilmente, tagarelar. Bom, essas aqui a gente cai muito, né? Então, evitar mentir. Mas isso aqui não é absoluto, né? Então, tem a história clássica lá indiana. Tá lá um indiano na floresta, aí passa um tigre. Aí daqui a pouco passam os caçadores de tigre e perguntam, para onde é que foi o tigre? Aí o cara fala, pro lado de lá. Mas na verdade o tigre foi pro outro lado.
essa é uma mentira boa. Ele está salvando a vida do tigre. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode se enganar, né? Ah, essa mentirinha aqui é boa, essa aqui também é boa. Quando vê, a gente está mentindo a Deus dará, assim, né? Metralhadora de mentira. Então tomar cuidado, mas não é absoluto. No geral, melhor evitar mentir. Por quê? Porque a gente vai ficar com remorso, a gente vai se arrepender, depois a gente é desmascarado, gera toda uma intriga, uma perturbação. Isso atrapalha o nosso caminho espiritual. Agredir os outros verbalmente é óbvio, causa sofrimento, melhor evitar. Intriga, fofoca, melhor evitar. Fofoca é glamourizada hoje em dia. Ah, uma fofoquinha, é muito bom, que delícia fofocar. Viagem, fofocar perturba a mente, fofocar tem julgamento embutido quase sempre, então é melhor evitar fofoca. E a tagarelice, a gente é perito na tagarelice. A gente fala muita besteira, muita coisa inútil. Então, valorizar o silêncio, se manter em silêncio. A gente não consegue muitas vezes ficar em silêncio na companhia de outras pessoas. A gente precisa falar alguma coisa, né? Mas o silêncio é maravilhoso. E tem pessoas que a gente fica bem em silêncio, né? A gente pode tentar ficar bem em silêncio com todo mundo. Simplesmente ficar em silêncio junto. Maravilhoso. Claro, contar uma piadinha, falar coisas engraçadas, eu acho que não tem problema. Acho que é legal. Né? Rir é maravilhoso, é bom para nossa mente, né? Para a gente ficar mais relaxado, calmo. Mas a gente não precisa estar sempre buscando alguma coisa para falar. Diminuir a tagarelice, manter o silêncio, é interessante. E aí as 3 ações de mente, que são más ações, visões errôneas, ensinar coisas indevidas, que é basicamente a ignorância, é achar que realmente a realidade é externa a mim, que tem um eu aqui separado do resto, isso é ignorância básica, isso é visão errônea básica. Então esse é um tipo de ação de mente indevido. E os outros 2 é apego e aversão. Então é manifestar avareza, eu quero, eu desejo isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Isso perturba a mente. Aí vai ter as linhas lá da psicanálise, da psicologia, que vão falar que o desejo é bom, o desejo é potente. Mas na visão budista, o desejo não é potente, o desejo leva ao sofrimento, porque a gente nunca consegue satisfazer os nossos desejos, é infinito. Então o Buda ensina o caminho do não apego, o do não desejo, o da paz perfeita. Isso não significa apatia, a gente não vai ficar uma plasta, uma ameba. Os Budas continuam aí andando pelos mundos, ensinando. Tem Buda, inclusive, que faz sexo, né? Só que é um sexo tântrico, né? Que aí tem todo um rolê muito diferente, profundo, trabalhando com as energias, né? Os canais energéticos e tal. Então a gente não fica uma ameba, mas a gente não é mais escravo dos desejos. Esse é o objetivo do caminho. Você não ser escravo dos seus desejos. Você alcança a paz perfeita, independente das circunstâncias. E você continua operando nos mundos, se você quiser, depois de alcançar isso. Mas você não é mais escravo ou escrava dos desejos, né? E a gente tem que evitar também a raiva, a aversão, a má vontade. Tudo isso também é uma ação de mente negativa, certo? Então, essas 10 ações não virtuosas, galera, é essencial a gente estudar, lembrar delas e evitar ao máximo. Então, o ponto prático aqui desse podcast é esse. Lembrar das 10 ações virtuosas, de vez em quando dá um Google. 10 ações virtuosas. Olha, lembra de tentar evitar elas. Evitar as 10 ações não virtuosas já é a prática da virtude. Claro que tem a parte ativa dessas ações não virtuosas. Então, é não falar mal e falar também boas coisas, encorajar as pessoas, ser carinhoso, ajudar. Não ter os 3 venenos da mente, né, que é a ignorância, apego e aversão, e manifestar as qualidades da mente, amor, alegria, compaixão, equanimidade, paz, energia constante, etc. Mas só de você não praticar as 10 ações não virtuosas já é maravilhoso, você já está praticando a virtude. Então evitar as 10 ações já é algo muito profundo, muito elevado, né? Está disponível para a gente fazer, se a gente se interessar por isso, e lembrar disso, estudar isso e começar a tentar aplicar isso nas nossas ações de mente, fala e corpo. Bom, aí o Buda Ghoша, lá no Visuddhimagga, que é esse texto clássico maravilhoso, ele lista 5 benefícios práticos da virtude, né, que são os benefícios mais mundanos, digamos assim.
O primeiro é prosperidade material, porque a virtude está ligada à diligência. Se a gente tem virtude, a gente tem energia para fazer as coisas que beneficiam os seres. E isso faz com que apareçam resultados positivos na nossa vida. Isso gera prosperidade material. Então, praticar a virtude tem esse benefício bem mundano, bem físico, assim, bem material, que é o da prosperidade. Segundo benefício da virtude, boa reputação. O que é óbvio, né? Se a gente pratica a virtude, se a gente é bondoso com os outros, a gente ganha fama de ser uma pessoa legal, uma pessoa bondosa, ganha uma boa reputação na sociedade. Isso é claro que é bom, porque isso abre portas, a gente é bem tratado e todo mundo gosta, né, de ser querido. Então, o segundo benefício da virtude, boa reputação. Terceiro benefício, confiança social. Esse é um benefício que eu acho muito bom, assim, muito legal, porque todos nós temos nossas inseguranças. Então, dependendo do ambiente que a gente está, a gente se sente inseguro, a gente se sente meio deslocado, nervoso. Falar em público é difícil para quase todo mundo. Por quê? Porque a gente tem essa insegurança, dependendo do grupo social no qual a gente está naquele momento. Então, praticar a virtude deixa a gente seguro, a gente ganha essa confiança social. A gente entra em qualquer grupo social, político, religioso, com tranquilidade. Por quê? Porque a nossa mente está calma, serena, está sem arrependimento, sem remorso. A gente não teme ser desmascarado a qualquer momento, que esse parece ser um medo inconsciente nosso, né? Muito forte. Então, praticando a virtude, a gente está tranquilo, a gente sabe que a gente faz a nossa parte e a gente fica de boa em qualquer ambiente. Então, isso é muito legal, né? Muito interessante da gente obter praticando a virtude. Quarto benefício da virtude, esse eu acho também muito bom, uma morte serena. Por quê? De novo, a ausência de culpa, galera. O benefício principal da virtude é a ausência de culpa. A gente fica sem remorso, sem arrependimento, porque a gente faz o nosso melhor para beneficiar todo mundo. Então, na hora da morte, não vai brotar aqueles arrependimentos todos. Nossa, eu tô brigado ainda com a minha irmã, com o meu irmão, e eu vou morrer brigado. Como eu me arrependo, como eu queria ter feito diferente. Não queria ter dito aquelas palavras, sabe? Então, essa ausência de culpa no leito de morte permite que a gente morra em paz, sem confusão, o que é um estado mental crucial para um renascimento favorável. Claro que a gente já cometeu várias ações não virtuosas, não tem problema. A gente pratica, a gente se arrepende, a gente confessa. No budismo também tem a confissão, mas não é para se punir a confissão, é para a gente purificar mesmo. E aí a gente pode fazer mantras, tem mantras específicos até, que purificam o nosso karma. E só da gente meditar, fazer mantras, estudar os ensinamentos, a gente já está purificando sempre o karma. Quando a gente vê as coisas com sabedoria, a gente já está purificando o karma. Isso gera muito bom karma, o que purifica o mau karma, né? Então, não se preocupe, né? A gente cometeu muitas más ações, a gente vai cometer ações negativas ainda, muitas, com certeza, mas a gente vai purificando isso, fazendo boas ações, evitando as más ações e fazendo as nossas práticas espirituais. Quinto benefício da virtude, um renascimento feliz. O karma positivo acumulado pela virtude garante um destino celestial após a morte. A gente vai renascer no reino dos deuses se a gente praticar a virtude. Mas esse aqui não é o objetivo. O objetivo do caminho budista não é renascer num mundo celestial. Isso pode ser interessante, claro, mas o objetivo é a liberação final. Então, o benefício espiritual máximo da virtude é a destruição das impurezas, ou seja, a iluminação. Ou seja, a virtude é a base para a gente alcançar esse benefício espiritual máximo, a iluminação. A orientação dos mestres é que esse seja o nosso único objetivo. É melhor a gente nem pensar nos objetivos mundanos. Ah, boa reputação. Ah, vou morrer em paz. Vou renascer no céu. É melhor desencanar. Claro que isso é muito bom, isso até pode nos motivar um pouco, mas é melhor a gente focar mais na iluminação. O único objetivo válido. Né? Porque esses outros objetivos, eles são também impermanentes. Então, no fim, eles não conduzem à libertação. Mas a virtude é a base para a gente alcançar a iluminação, o nirvana, né? O estado final. Sem ela, a gente não alcança esse estado, por isso a gente deveria se empolgar com a prática da virtude. E aí, como é que se dá isso, né? Tem um sutra
que o Buda explica exatamente essa progressão gradual, essa progressão crucial no caminho da iluminação, que começa com a virtude. Então eu vou passar aqui por esses elos, os 10 elos da progressão. Então o primeiro elo é a conduta virtuosa, exatamente o que a gente está comentando aqui nesse episódio de hoje do podcast. Então a conduta virtuosa é a base. Sem a conduta ética virtuosa, a mente é atormentada pelo remorso e não consegue avançar. A mente fica tão perturbada, fica tão arrependida com remorso que não avança no caminho. Agora, se a gente mantém uma conduta virtuosa, beneficiando os seres por todos os lados, de todas as formas possíveis, aí surge o não arrependimento, surge uma paz na consciência. A partir dessa ausência de arrependimento, surge a alegria. É um contentamento que nasce exatamente dessa ausência de remorso na mente. Pô, se não tem remorso, a gente não está preocupado com as coisas ruins que a gente fez, naturalmente a mente fica alegre, fica contente. Aí quando essa alegria amadurece, vai surgindo um êxtase. Essa alegria da mente que não tem remorso vai se aprofundando e surge um êxtase. Assim, pela mente, pelo corpo, a gente vai se sentindo bem, simplesmente por estar com uma mente em paz, sem remorso. A partir desse êxtase, a mente fica tranquila, calma, relaxada. Então ela vai liberando, inclusive, a tensão que surge com esse êxtase. Então alcança uma tranquilidade mental profunda. E a partir dessa tranquilidade surge o prazer, uma felicidade mais sutil e estável, que sucede à tranquilidade. Isso aqui, galera, são estados mentais muito profundos, né? São os jhanas que a gente alcança no caminho da meditação. Jhanas são estados profundos de desapego. São estados tão maravilhosos, tão supramundanos, que quando se entra nesses estados, parece que é a própria iluminação. Essa é a descrição dos mestres. Tem pessoas que alcançam isso e descrevem como a união com Deus. Mas no caminho budista, isso são só estágios profundos de desapego, ainda não são a iluminação final. Mas aí é isso. Surge a alegria, o êxtase, a tranquilidade, prazer supramundano. Então é uma coisa assim celestial que a gente vai adentrando simplesmente porque a mente não tem remorso. A gente praticou a virtude, lembra? E a gente aperfeiçoou tanto a virtude e treinou a mente, nesse estado de tranquilidade, de foco, que ela vai alcançando esses níveis de prazer, alegria, êxtase e tranquilidade celestiais, supramundanos. E a partir desse prazer supremo, muito sutil, surge a concentração correta, que é o estado de absorção mental que se estabiliza graças ao prazer e à tranquilidade. Essa é a mente focada e pronta para a sabedoria. A sabedoria é o quê? É o conhecimento e visão das coisas como elas realmente são. A sabedoria que penetra a verdade da impermanência, do sofrimento ou insatisfatoriedade e do não-eu. Essa é a visão penetrante. Esses 3 aspectos são as 3 marcas da existência, que no budismo Theravada é dado muita ênfase a isso. Então, é a mente que vê a impermanência das coisas, que vê que tudo é insatisfatório, esse mundo em que a gente se apega às coisas impermanentes é insatisfatório, e que na verdade não existe um eu aqui. Então essa visão é a visão da sabedoria. A partir dessa visão da sabedoria surge o desencanto e a despaixão. O que pode parecer estranho, né? Para nós, assim, o encanto, a paixão, parecem coisas boas, maravilhosas. O que seria a vida sem o encanto? Mas aqui nessa visão budista, o encanto e a paixão, eles são prejudiciais. Eles são sofrimento, né? Por quê? Porque a gente está se encantando e se apaixonando por quimeras, por miragens, galera, por alucinações de sonho. Então, os objetos das nossas paixões, os nossos encantos, eles não são nada mais do que miragens, do que quimeras. Eles se desmancham no ar como um sonho. Então, a gente se encantar e se apaixonar por miragens não é interessante, porque aquela miragem ela vai desaparecer cedo ou tarde. Ela desaparece. E aí, o que a gente faz? A gente senta e chora, né? Esse é o mundo como a gente conhece.
Então a paixão, o encanto, o encantamento, eles são exaltados pelos filmes, pelos romances, pelas novelas. E a vida é isso, é se encantar, se apaixonar pelas pessoas, ou por algum sonho, alguma meta. Aí vai chegar o Buda e vai falar, galera, isso é tudo uma grande viagem. Por quê? Porque é tudo miragem, né? Se fosse só isso que existisse, até ok. Não tem mais nada na vida, só tem essas paixões fugazes. Então tá, vamos curtir isso aí. Mas o Buda apresenta uma outra coisa. O Buda apresenta o Nirvana, galera. Nirvana é a paz perfeita, real. É uma felicidade genuína que transcende a própria morte. O corpo morre e a nossa consciência continua nessa felicidade, desfrutando disso. E aí pode manifestar outros corpos depois da morte, mas sem se separar dessa felicidade perfeita do Nirvana. Então, se isso existe, essas felicidades ilusórias que vêm com as paixões, os encantamentos, elas ficam meio sem sentido. Aí elas se mostram como o que verdadeiramente são, sofrimento. Então a pessoa se cansa das formações condicionadas e se desapega delas. Se cansa das miragens, que são formas condicionadas, elas surgem e desaparecem, surgem e desaparecem. A gente ficar se agarrando nisso é realmente idiota, né? É uma coisa assim que não tem futuro. A gente não alcança uma felicidade real fazendo isso. Segundo o Buda, a gente está incontáveis vidas fazendo isso, presos no samsara, atrás de miragens, né? Então, com a visão correta, a visão de que tudo é impermanente e o que é impermanente é insatisfatório e que nem tem um eu aqui de verdade, essa visão correta permite que a gente se desencante, se desapaixone das coisas e se aproxime do quê? Do conhecimento e visão da libertação, que é a realização final do Nirvana, galera, onde as impurezas da mente são erradicadas, resultando na certeza da libertação. Isso aqui é maravilhoso, gente. O budismo não é baixo astral. Isso é só uma má fama, é uma fake news que espalharam aí em relação ao budismo. O budismo não é negativo, pelo contrário. O budismo apresenta algo muito maravilhoso, que é essa possibilidade da libertação final da mente. Em vez da gente ficar correndo atrás do próximo crush, da próxima paixão, da próxima viagem, do casamento, de formar família, de ficar rico, e depois a gente fica doente e morre, e tudo isso perde o sentido, em vez da gente ficar fazendo isso, que a gente já está fazendo há incontáveis vidas, a gente pode se voltar para o Nirvana, que é a liberação total da mente. E a gente fala do Nirvana, mas nós, seres comuns, não temos ideia do que é. Porém, pelas descrições, deve ser algo fantástico, né? Isso é apresentado como uma felicidade genuína. As outras felicidades que a gente conhece, as felicidades impermanentes, elas são fakes, são falsas. Elas nem são felicidade, né? Elas são sofrimento disfarçado de felicidade. Mas o Nirvana existe, segundo os Budas e tantos mestres budistas e seres sábios de outras tradições também apresentam o Nirvana, a possibilidade da liberação, mas chamam de outros nomes, né? Os grandes mestres e mestras espirituais da humanidade apresentam isso pra gente, ensinam os métodos. E a virtude está na base desses métodos, galera. Então, ser uma boa pessoa tem esse objetivo grandioso, que é a libertação total do sofrimento, é transcender a própria morte, né? E aí poder ajudar todos os seres a também alcançar isso. Isso é maravilhoso. Então, a virtude é a base, a fundação de todo esse processo incrível, transcendental, fantástico, né, que o budismo e outras tradições nos apresentam. Então, bora focar na virtude, separa aí as 10 ações não virtuosas, escreve, cola na parede do quarto, para você olhar, relembrar, ou dar um Google sempre que der uma esquecida, e começa a praticar isso. Né? Evitar prejudicar os seres. Basicamente, evita prejudicar, evita falar besteira, falar mal dos outros, enganar, evita apego, começa a dissolver os seus apegos. Também não se agarra muito nas rejeições, lida de boa, tenta alcançar um equilíbrio, é isso que a gente está tentando. A meditação ajuda muito nisso, né? Alcançar um equilíbrio, que a gente diminui os apegos, diminui as rejeições, começa a ver que toda a realidade que parece externa é não dual com a minha própria mente. E a gente vai penetrando nessa sabedoria profunda, que é, enfim, a liberação da mente. Certo? Se você quiser praticar com a gente esse tipo de ensinamento e fazer esse tipo de prática, como a meditação, os mantras, que conduzem à liberação da mente junto com a prática da virtude,
a gente tem uma comunidade de estudo e prática budista, que é a Ekadanta. Você pode entrar em ekadanta.com.br e lá tem todos os detalhes e os caminhos para você estudar e praticar junto com a gente aqui do Videogame Cósmico. Mas se não for com a gente, não importa. Estude e pratique esses ensinamentos maravilhosos que conduzem ao Nirvana, a paz perfeita. Certo? Por hoje é isso. Até o próximo episódio. Boas práticas e bons estudos para nós.